Vamos dar continuidade então ao estudo. Nós entramos agora no ponto 5. O ponto 5 é um ponto que também é maravilhoso. E é uma das coisas que provam que Cristo, Ele executou essa obra de expiação em nosso lugar. E como nós somos incluídos com tudo aquilo que aconteceu com Ele. A vida cristã basicamente é isso. Veja bem, se você colocar um traçado na vida de Cristo, você vai ver que na cruz de Cristo, o nosso velho homem foi crucificado. Não é? E fala que fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. E diz assim, para que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também andemos nós em novidade de vida. Então você vê que quando nós somos salvos, há uma união com Cristo. E isso é uma das coisas que mais enfatiza esse elemento da substituição e da expiação. De alguém tomar o seu lugar, de alguém te dar a vida dele, para que ele viva no seu lugar, ele morreu no seu lugar, para viver no seu lugar. Isso é união com Cristo. E isso é uma doutrina muito clara na Bíblia. É aquela questão que nós falamos, que quando Deus olha para os homens, Deus vê dois homens, Adão e Cristo. E Deus olha para os homens, todos que estão em Adão morrem, todos que estão em Cristo serão vivificados. Então essa doutrina da união com Cristo é uma das coisas que mais enfatizam a questão da substituição. Quando você lê Paulo dizer assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, essa é a doutrina da união com Cristo. Quando você abre em Romanos 5:12, que diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aí Paulo começa a introduzir essa questão da união que nós tínhamos com Adão e da união que nós temos com Cristo. E agora nós estamos entre esses dois chamamentos, irmãos. Isso é muito importante na prática da vida cristã. Porque esses dois elementos agora subsistem em cada cristão: Adão e Cristo. E nós sempre temos que levar Adão para a cruz, para que Cristo viva. E o nosso problema todo que temos hoje ainda com o pecado, ainda está por causa da presença dele no nosso corpo e da presença ainda que existe do velho homem em nós. Porque quando nós damos inclinação para a carne, quem vive é Adão. E quando o seu Adão vive, a morte. Quando nós nos colocamos em direção ao Espírito, nos inclinamos para o Espírito, então nós vamos ver em nós ser manifesto Cristo Jesus. Então essa doutrina da união com Cristo é uma das coisas que mais enfatizam a questão da substituição. Porque Cristo morreu e nós estávamos lá morrendo com Ele. Porque nós já não vamos padecer eternamente, porque nós morremos com Ele. Não é uma questão de que a questão, irmãos, é que em Cristo muitas coisas aconteceram para nosso benefício, como substituto nosso. Por que Cristo cumpriu toda a lei que foi dada por Deus? Para que você viva essa realidade. Por isso que diz assim, 8:3 de Romanos, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, em Adão, mas
segundo o Espírito, em Cristo. Então, isso explica também porque muitas vezes você se inclina para Adão e o resultado é terrível. Amém, irmãos? Nós precisamos entender essa doutrina da união com Cristo, porque é isso que a Bíblia... Quando você está batizando alguém, é isso que você está dando testemunho para o mundo. Qual é o testemunho? Que eu recebi a Cristo. Agora eu enterro aquele que morreu com Cristo. Eu, o velho eu. Aí eu vou lá nas águas do batismo e essa é metade da realidade. Enterro o velho. O que acontece quando eu subo? Eu subo pela ressurreição. Por que Cristo morreu? Por causa dos nossos pecados. E quando Ele morreu, nós morremos com Ele. Encerrou. E por que Ele ressurgiu dos mortos? Para que nós tenhamos nova vida e vivamos por uma vida que vem e vence a morte, a vida de Cristo. E essa vida foi dada a nós como uma dádiva. Agora nós estamos unidos com Cristo. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. A Bíblia diz, 6,19 de 1 Coríntios. Nós, 2,16 de 1 Coríntios, temos a mente de Cristo. O problema é que não damos atenção a isso. Amém, irmãos? Nós temos a capacidade de expressar e manifestar essa vida. E o Espírito Santo vai trazendo a nós essa realidade. Leia Romanos capítulo 5, do verso 11 até o verso 21. Leia o capítulo 6 de Romanos. Os irmãos vão ver a doutrina dessa união com Cristo, dessa realidade espiritual. E vocês podem colocar em paralelo o que vocês têm em Adão, o que vocês têm em Cristo. Fala que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Por exemplo, se os irmãos quiserem abrir lá sua Bíblia, em Romanos capítulo 5, no verso 15, no verso 14 diz, entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Em Adão reinou a morte. Aí diz, todavia, não é assim o dom gratuito. Isso está em Cristo, irmãos, como ofensa. Aí continua dizendo, porque se pela ofensa de um só, Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, quem? Foram abundantes sobre todos os que estão unidos com Ele. E diz, o dom, entretanto, Adão, não é como no caso em que somente um pecou. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Agora em Cristo, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só, o que reinou? Reinou a morte. Muito mais os que recebem a abundância da graça, somos nós, que estamos unidos a Cristo, e o dom da justiça, dádiva, presente, reinarão em vida por meio de Jesus. Por meio de quem? Como é que um crente reina em vida? Por meio de Jesus Cristo. Como assim reina em vida? Quando Cristo se manifesta, irmãos, Ele está governando, e Ele é o Rei, e agora nós podemos usufruir dessa realidade da união com Ele, porque nós já temos Ele. Muitos irmãos ficam lutando contra pecados e pecados e pecados e pecados, porque estão se esforçando em si mesmo para vencer os pecados. Só para os irmãos verem como isso é importante. Vou até contar uma história para vocês, que vai soar estranho ao seu ouvido, se caso você entenda essa doutrina errada. Um dia, um irmão chegou para o irmão Delcio e disse, irmão Delcio, eu creio no Senhor, mas eu não consigo largar de fumar.
Eu tento e não consigo largar de fumar. Não me entendam errado, irmãos. Sabe o que o irmão Delcio disse para ele? Esse é o problema. Você tenta. Esse é o problema. Pare de tentar. Comece a provar dessa realidade espiritual. Comece a viver essa vida que você já recebeu. Ele realmente não entendia que Cristo estava nele. Então ele estava querendo agradar a Deus na força do próprio braço dele. E não tem nada a ver com isso, irmãos. Vida cristã não tem nada a ver com isso. Vida cristã significa o quê? Vida de Cristo. Vida cristã não é um monte de coisas boas que você faz, religiosas, vem ao culto. Vida cristã é igual à vida de Cristo. Quando Cristo vive em você, você tem uma vida cristã. Quando você vive, você tem uma vida religiosa. Mesmo que seja uma tentativa de agradar a Deus, proveniente de não entender essa questão tão preciosa que é a união com Cristo. Agora você está entre dois chamamentos. Você se inclina para a carne. E às vezes a sua carne é religiosa, sabia? Esse é o problema de Gálatas, dos Gálatas. A carne deles era religiosa. E às vezes a gente nota, por exemplo, que a palavra mundo em Gálatas, às vezes está se referindo a um mundo, mas não um mundo governado por Satanás. Sim, entre aspas, né? Mas o mundo religioso, com esse detalhe, com essa conotação. Mas não deixa de ser mundo. Tem aparência de culto, aparência que serve a Deus, mas é mundo. É carne. No caso, a gente está falando em relação ao ofício, essa questão da gente se livrar do pecado. Cristo como sacerdote, pelo sacrifício dele, pelo sangue dele, nós somos livres da culpa do pecado. Correto? Estamos falando que ele como rei nos livra do domínio do pecado. Certo? O irmão Otmani fala que a cruz nos livra da culpa do pecado, mas é a mesma coisa, né? Por exemplo, no caso desse irmão, exemplo que você usa no cigarro, né? O irmão, ele precisaria se colocar na cruz. Exatamente. Porque a partir do momento que ele se põe na cruz, Cristo de fato está reinando a vida dele. Sim. Caso contrário, era uma tentativa dele de vencer um vício. E pode ser que ele consiga vencer um vício. Amém, irmãos? Essa é a explicação porque muitas pessoas fazem cursos religiosos e melhoram, por exemplo, o casamento. Você era um brutamonte no casamento, aí você faz um casados para sempre da vida. Não foi Cristo que transformou seu casamento. Foi um curso que você fez, que antes você dizia assim, sua feia, sua gorda, sua não sei o quê. Daí você foi lá no cursinho e eles disseram, não pode falar isso para a mulher. A mulher não gosta. Não tem nada a ver com Cristo, irmãos. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Não tem nada a ver com Jesus. Vocês estão aprendendo regra de convivência. Não é Cristo se manifestando. É só um monte de regras, Não tem a ver com essa união com Ele. É isso que eu estou falando. Os irmãos entendem? Há uma grande diferença quando alguém ama a esposa, porque Cristo está se manifestando na vida dele. Não é algo forçado. Nós queremos nos esforçar para ter isso, ou seja, nós vamos dar ocasião ao Espírito de Deus a todo tempo. Imagina, irmão. Não sei se os irmãos estão me entendendo. Olha a diferença, eu estou brigando com a Thaís, eu quero resolver um problema com a Thaís, na minha força do meu braço, cada vez eu vou estragando mais, essa é a nossa habilidade, não é assim? Mas quando nós colocamos a nossa mente no Espírito, então a realidade da vida espiritual vai começando a se manifestar em nós. Há uma grande diferença, irmãos. Amém?
Há uma grande diferença. Ainda que para um jovem, por exemplo, eu gostaria sempre de abrir a palavra de Deus que diz assim lá em Romanos 11, verso... Não precisa abrir, só vou citar, irmãos. Só para me lembrar, verso 22, diz assim: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Porque alguém que tem o Espírito de Deus não brinca com Deus, irmãos. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Tem pessoas que dizem assim: Deus perdoa todos os meus pecados, eu estou livre. É alguém que não conhece a Deus. Ele precisa considerar a bondade e a severidade de Deus. O autor de Hebreus é muito claro nisso. Nós temos sim ousadia para entrar no Santo dos Santos, mas o nosso Deus é fogo consumidor. Não é qualquer história, irmão. Não é entrar fazendo cambalhota. Os irmãos estão entendendo, irmão? Existe um contrapeso na balança de reverência, de temor, de santidade, da santidade de Deus. Nós estamos falando de alguém que conhece a Deus e quando se volta para as coisas do Espírito, a reverência, santo temor, não é brincadeira. Sabe, a pessoa que chega para você e diz assim: irmão, se é assim, Cristo me perdoa, tem que já dizer para ele na frente: filho, provavelmente tu não nasceu de novo. Você pensa em brincar com Deus, você não nasceu de novo. Não é assim. Por isso que o autor aos Romanos diz: considerai a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte também tu serás cortado. A Bíblia é clara, irmão. Parece que os irmãos não têm temor nenhum de Deus, fazem qualquer coisa como Deus fosse, Deus. Não conhece a Deus, irmãos. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Imagina, para com os que caíram, Deus lidou com eles severamente. Mas contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. É uma evidência de você ser crente, você permanecer. Se você é cheio de altos e baixos, você tem muita dificuldade com Deus, precisa conhecer mais a Deus. Se voltar para as coisas do Espírito de Deus. Amém? Vamos seguindo o nosso texto aqui, que a gente já está mudando o rumo da prosa, vamos dizer assim. Todas as afirmações que enfatizam nossa união com Cristo é mais um aspecto dessa doutrina da expiação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O argumento é este: assim como todos nós nos tornamos responsáveis pelo pecado de Adão e morremos à semelhança da transgressão de Adão, também somos salvos por Cristo. Lembremos do versículo: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Eu só repito para os irmãos o seguinte: se você traçar uma linha de tudo que Cristo fez, tudo tem a ver com você e comigo e com a humanidade, e um propósito para aquilo. Por que Cristo morreu? Para encerrar o primeiro Adão, para encerrar a velha criação. Para que Ele ressuscitou dos mortos? Para nos dar a nova vida. Os irmãos estão entendendo? E quando nós estamos unidos com Ele, temos tudo aquilo que Ele é dentro de nós. Por isso que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual, irmãos. Porque tudo aquilo que Cristo é está disponível para você. Nós somos mendigos pedindo esmola em bacias de ouro. Esses somos nós. Nós somos pobres, miseráveis, com uma conta bancária com muitos milhões. Ou seja, nós temos riquezas que nós não usufruímos por causa da nossa mentalidade adâmica, caída e não transformada.
À medida que nós vamos colocando a nossa mente no Espírito, nós vamos usufruir dessa união com Cristo. É como você não sabe que tem, você não usa. Mas à medida que você vai descobrindo pela palavra o que tem em Cristo, então você vai fazendo uso disso, e é isso que nos liberta. Esta é a vitória que vence o mundo. Quando você está lá em João capítulo 5 e diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, João está falando em outras palavras assim: a vitória que vence o mundo é a nossa união com Cristo. Amém, irmãos? A vitória que vence o mundo é o quê? Por quê? Porque Ele é o Cristo vitorioso. Ele venceu, tudo Ele venceu. Quando nós estamos unidos com Ele, nós usufruímos da vitória que vence o mundo. Não é que nós vamos ser, venci, eu sou o cara. Não, Cristo venceu. Veja a diferença, irmão. Você e sua esposa estão brigando. O que vai acontecer se Cristo vencer? O que vai acontecer se Cristo vencer? Se você vencer, você vai sair assim, a última palavra foi a minha. Eu venci. Não é assim? Isso é vanglória. É uma glória que não serve para nada. Mas quando Cristo tiver a glória, nos nossos relacionamentos, em tudo, o que vai acontecer? A paz. Ele venceu. Ele venceu. Não é eu venci, não é a Thaís venceu. Ele venceu, Ele viveu, Ele se manifestou, Ele venceu. Você não vai sair assim de peito estufado, dizendo, eu falei que eu tinha razão. Não vai sair assim. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Vida cristã é a vida de Cristo. Leia Colossenses capítulo 3, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, seremos manifestos com Ele em glória. Por isso que Ele agora está à destra de Deus, e o autor de Colossenses, Paulo, diz assim: se fostes ressuscitados justamente com Cristo, pensais nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, está sentado à destra de Deus. Buscai as coisas lá do alto, porque morrestes, e a vossa vida está oculta em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, 3:3 de Colossenses, se manifestar, isso é união com Cristo, irmãos. Essa é uma doutrina maravilhosa que, com certeza, nós precisamos entrar nela cada vez mais. Amém? Continuando ali. Está ainda mais claro neste texto: ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele à semelhança da sua morte, certamente o seremos também à semelhança da sua ressurreição, sabendo isto. O que é, irmãos? Que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Os irmãos entendem, irmãos? Você pede perdão dos pecados e tem algum tipo de acusação. Você não entendeu o que Cristo fez na cruz. Você precisa renovar a sua mente com relação a isso. Cristo tomou o seu pecado sobre Ele. Foi pago o seu pecado, irmão. Se foi pago, não tem mais conta. Meus irmãos estão entendendo como isso influencia na nossa realidade espiritual? Se foi pago, não tem mais o que pagar. Não vai pagar duas vezes. Não perdoou você porque deixou para lá. Foi pago. O preço foi pago. Já nenhuma condenação há para os que estão inscritos em Cristo Jesus. Por quê? Porque você chega e diz para todo mundo: foi pago. Alguém pagou. Quem os condenará, diz a Bíblia? É Deus quem os justifica. Deus fez tudo.
Ele não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, Romanos 8,32, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, e diz 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Aí você grita assim, foi pago, é Deus quem os justifica, e diz, quem os condenará? Isso é para você berrar para todo o universo, irmãos. Quem intentará acusação contra você? Foi Deus quem justificou você. Quem te condenará? E diz, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Continua, quem nos separará do amor de Cristo? Porque vai berrando aí, irmão, foi pago, foi consumado. Eu cumpri toda a obra que me deste para fazer. E lá em Isaías 53 ele diz, e verá o trabalho, o fruto do seu penoso trabalho, e ficará satisfeito. Acabou, está consumado, foi feito, foi pago. Por que eu estou livre? Porque foi pago. Por que eu tenho acesso a Deus? Porque foi pago. Por que eu sou liberto? Porque foi pago. Por que não tem maldição por minha vida? Porque Cristo foi lá e destruiu, foi pago. Por que eu vou ressuscitar dentre os mortos? Porque Ele ressuscitou, porque Ele comprou para mim isso. Amém, irmãos? Por que eu não vou morrer mais? A morte eterna, no fogo eterno. Por que, irmão? Porque foi pago. Eu não tenho que ter medo da morte, foi pago. A morte para mim é estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ele provou a morte por mim, a agonia da morte. Todo o peso da morte eterna estava sobre Ele, foi pago. Ele destruiu aquele que tinha o poder da morte, aquele que pela morte fazia todo mundo. Irmãos, todos os homens têm medo da morte, menos os crentes que conhecem isso. Porque existem crentes que também têm, porque não conhecem isso. Foi pago, irmãos. Sabe o que vai acontecer com um crente quando morrer, irmãos? Os anjos vão chegar até onde ele está e vão conduzir ao paraíso. Por quê, irmãos? Porque foi pago. Ele não vai ficar em escuridão quando sair do corpo, irmãos. Amém? O irmão Martin Lloyd Jones, morrendo de câncer, disse para a família assim, reuniu a família toda, já tinha vencido o câncer 2 vezes, e disse, não quero mais que vocês orem, tenho 81 anos, e ele usou essa expressão aqui, não me impeçam da glória. Por que ele sabia? Ele sabia isso aqui, irmãos, foi pago, Cristo comprou, Cristo destruiu todos os seus inimigos na sua morte. Quando Cristo entrou na morte, houve a morte da morte, como dizia John Owen, a morte da morte na morte de Cristo. Já não tem mais aguilhão da morte contra nós, não tem mais medo da morte. Ai meu Deus, que medo da morte, uma dor aqui no peito. Precisamos ler mais a Escritura, irmãos. Foi pago. Amém? Estar com Cristo, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Foi pago, irmãos. Vou repetir para você mais uma vez, foi pago. Tudo foi pago. Amém? Continuando ali. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também serão vivificados em Cristo. Ele age em nosso favor. Morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, estamos nele e lhe, um argumento muitíssimo importante e vital, e nós vamos voltar nele, muitas vezes. Toda a nossa vida cristã se resume a esta frase, união com Cristo, vida de Cristo. Toda a vida da igreja se resume nessa frase, vida de Cristo. Todo o problema dos nossos relacionamentos se resume em Cristo não viver em nós. Toda a solução para os nossos relacionamentos se resume em Cristo viver em nós.
na vida da igreja, na vida pessoal, na vida profissional. Cristo será o melhor funcionário, Cristo será o melhor irmão dessa cidade, Cristo será o maior pregador do Evangelho. Quando Cristo vive, as coisas têm realidade espiritual. Sabe o que acontece também, irmãos? Não tem glória nenhuma para homem. Pense só, é Cristo ou é você? Você está lá falando para os irmãos, e você está se achando tal, a última bolacha do pacote, porque você não entendeu essa simples frase. Ou é Cristo ou é você? Se é Cristo, para quem que é a glória? A Cristo. E essa é a única coisa que você pode se gloriar, irmãos, na cruz de Cristo. Amém? Tudo fora disso é vanglória. Cristo fez. O irmão, poxa, o irmão deu uma palavra, né? Aquele irmão tem a palavra, né? Aquele irmão é um irmão, nossa, olha, sabido, olha como ele conhece, nossa, olha que irmão. Não tem nada a ver com o irmão, irmãos. Pode ser que ele seja eloquente, isso ali não serve para nada, irmãos. Se Cristo vive, a realidade, a vida, a glória para Cristo, nós nos reunimos em torno de Cristo. Onde pôs a jactância, a Bíblia diz? Diz que foi de todos excluída. Não tem mais orgulho, altivez. Quando Cristo vive, não tem mais. Amém? Eu fui lá, ajudei o irmão, pronto, acabou-se nada. É porque eu levei uma cesta básica, não sei, pronto, acabou-se, irmão. Amém, irmãos? Acabou, irmão. Não foi, Quando é Cristo, irmão, é em silêncio. Os irmãos estão entendendo? É como é para Deus, é um relacionamento com Deus. Isso vai nos curar de tantas coisas, irmãos, principalmente da vanglória. A pessoa não pode tirar um papel do chão e já está. Porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. E se é Cristo fazendo, irmão? Aí o irmão que é Cristo fazendo vai dizer assim, Senhor, pela graça de Deus, sou o que sou. E a graça não se tornou vã para comigo. Antes eu trabalhei, mas não eu, a graça comigo. Isso é alguém que entendeu o que é Cristo, irmãos. Amém? Às vezes a gente toma emprestado a frase de 2:20 de Gálatas. Irmão, uma vez uma pessoa me falou aqui na porta, queria dar uma de espiritual. Aí perguntei quando iria acontecer tal coisa na vida dela, porque, né? Você vai trabalhar amanhã, existe uma programação na sua vida, vamos dizer assim. Você submete ela ao Senhor. Mas daí aquela pessoa disse, irmão, minha vida está nas mãos de Cristo. Cristo que viva. Mas aquilo era só a boca para fora, irmão. Não é assim. Não é Cristo vivo. Nós estamos copiando as frases do apóstolo. Um homem que entregou sua vida por Cristo, irmão. Os irmãos entendem, irmãos? Entregou a sua vida. Ele diz que em nada tinha a sua vida preciosa para si. Ora, irmão, deixa eu só arranhar teu carro ali para nós ver se em nada tu tem a vida preciosa para si. Ele falou isso, irmão, sabe? Os irmãos entendem? Aí um dia ele disse, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Porque em nada ele tinha a vida dele preciosa para si. E nós temos a vida nossa preciosa para nós, irmãos. Sabe, às vezes nós tagarelamos frases que são ruins na nossa boca, não são bíblicas. E não é ninguém que está aqui, amém? Que falou esse tipo de coisa. Era de outra cidade, de outro lugar. E era mesmo, não estou inventando não. Amém, irmãos?
Era só para pagar, vamos dizer assim, como diz a gíria, pagar de espiritual, sabe? O Júnior conhece bem isso aí, lá no sítio tá cheio, né? O camarada estava fumando pedra até ontem, aí chega lá no sítio, começa a falar em línguas, e orar no monte, não é assim, irmão? É um H, não é? Mas não é para isso que o Senhor nos chamou para uma realidade. Amém? Vamos finalizar o 6º ponto e o resto a gente continua na outra semana. 6º ponto, todas as declarações que dizem que sua morte nos liberta da lei. Todas as afirmações que mostram que ele nos fez livres da lei ensinam essa mesma substituição e ideia penal da expiação. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Em outras palavras, ele nos libertou da lei. Porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes no que se refere à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de frutifiquemos para Deus. Como a mulher está comprometida com o marido, assim estamos comprometidos com a lei, mas fomos libertados pela morte de Cristo. Você vai encontrar isso lá em 7:6 de Romanos. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Mas não pense, irmão, irmã, que a lei findou-se para você. Conversava hoje com o irmão Gerson. Existe um estudo do irmão F.F. Bruce sobre a lei no Novo Testamento e os seus significados. Porque existem pessoas que são antinomistas. Elas são contra a lei, anti-lei. Acabou a lei. E a frase é sempre a mesma. Romanos 10:5, 10:4. Ora, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Primeiro que o fim da lei é Cristo, é o objetivo da lei é Cristo. Ou seja, a finalidade da lei é conduzir a Cristo. Não é assim, hoje você não vive sem lei, irmãos. Você está enganado se você pensa assim. A lei de Deus é santa, justa e boa, e o mandamento espiritual. Leia Romanos capítulo 7. A questão da união com Cristo é que faz com que aquilo que era a penalidade da lei que se aplicaria a você, se aplicou sobre ele. E aquilo que ele cumpriu agora vive em você. Você cumpre a lei em Cristo, todos os requisitos, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então você não anda sem lei. Deus cravou a lei dentro do seu coração. Você consegue cumpri-la totalmente. Aí você precisa ser claro do que é a lei. Qual é o aspecto cerimonial da lei, o aspecto legal, o aspecto que demonstra o caráter de Deus e está descrito na lei? O que é a lei? Você sabia que a lei descreve o caráter de Deus? A santidade de Deus? Você pensa que você hoje pode matar? Porque o fim da lei é Cristo, acabou a lei. Hoje eu pego o camarada e pá. É assim, será, irmão? O que você acha? Você pode adulterar hoje porque o fim da lei é Cristo. Você pode cobiçar porque o fim da lei é Cristo. Você pode não amar a Deus sobre todas as coisas, não amar o seu próximo porque o fim da lei é Cristo. De que lei será que o apóstolo está falando?
De que lei que o autor de Hebreus está falando que foi ineficaz? Do que está falando? Você já se deparou com essa expressão lei na Bíblia, e toda vez que você se encontra com ela, você interpreta ela do mesmo jeito? A lei de Deus pode ser os 5 primeiros livros. A lei de Deus pode ser todo o Antigo Testamento. A lei de Deus pode ser um princípio governante. A lei de Deus pode ser o decálogo de Moisés no Sinai. Como dizia Calvino, a lei de Deus tem 3 objetivos. E o primeiro deles é penalizar o culpado e conduzi-lo a Cristo. Está vendo, irmão? Esse é um objetivo dela. O segundo deles é a intimidação, frear os malfeitores. Você sabia que isso é uma realidade, irmão? A lei freia o mal. O mundo não é tão mal como poderia ser por causa da lei. E antes de qualquer coisa existisse escrita, Deus já estava governando o mundo pela sua lei. É um princípio de Deus que restringe o mal, que penaliza o mal. Você acha que Deus aboliu isso, irmão? E a lei também de Deus serve de pedagogo. Ela é instrutiva, educativa, porque demonstra o caráter dele. Então há muitas coisas relacionadas à lei. Não pense assim, o fim da lei é Cristo. Isso é história de quem quer andar numa graça libertina, sabe? A graça é motivo para você fazer o que você quiser, não há governo sobre você. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Há governo sobre nós, irmãos. A lei do Espírito da vida está sobre nós. A lei da liberdade está sobre nós. A lei sobre nós. Então a lei, você se depara assim com essa palavra nomos no grego lá, lei na sua tradução. Você diz, mas o que significa isso? Você procure no contexto, irmão. Não fique deduzindo coisas. Os irmãos estão entendendo? O que Cristo veio cumprir? Nenhum tio, J ou tio da lei se passará antes que tudo se cumpra. Eu não vim revogar a lei, mas cumprir. O que permanece, o que se cumpriu nele, o que é princípio de Deus, o que é para o tempo do Antigo Testamento, como os sacrifícios, as cerimônias, era chamado de lei. É só você ler Hebreus capítulo 7, você vai ver isso. Porque onde há mudança de sacrifício, mudança de sacerdócio, há também mudança de lei. Que lei você acha que está falando? Da lei da cerimônia, corta assim, entrega assim, oferta assim. E agora em Cristo é a lei do sacrifício de Cristo de uma vez por todas. Essa é a lei que Hebreus está falando. Aquela lei cerimonial de Levítico, sabia, era tudo detalhado, né, irmão, o que o sacerdote ia fazer. Aí você se depara com esse texto aqui, por exemplo, para os irmãos entenderem por que eu estou dando essa volta. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Hebreus 7,19. E por outro lado, o que acontece? A lei, irmão, está vendo aqui o texto, aqui, ó. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, ó. Por isso que Deus tirou a lei. Sabe nem do que está falando, irmão. Depois fala, no 8,13, quando diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que é antiquado está envelhecido, está prestes a desaparecer. Aí diz, essa é a lei ficou antiquada, envelhecida. Daí quando você vai no verso 9, no capítulo 9, verso 1, você entende de que lei está falando, ora, a primeira aliança tinha preceitos de serviço sagrado. O que ficou antiquado, irmãos? Na lei. Aqueles preceitos de serviço sagrado.
Aquilo se cumpriu em Cristo, por isso ficou antiquado. Não é a lei de Deus, o princípio de Deus, que demonstra o caráter de Deus. Não é esse que está falando, não. Isso é santo, justo, espiritual, bom. Nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. A palavra de Deus não é, é assim, tá, então tudo é assim. Não é tão simples. Amém, irmãos? Quando você abre no verso 7, por exemplo, verso 11 do capítulo 7 de Hebreus: se portanto a perfeição houvesse sido mediante ao sacerdócio levítico, e diz, baseado nele o povo recebeu a lei. Daí você precisa pensar, de que lei que Hebreus está falando? De que significado da lei Hebreus está falando? Ora, a lei do serviço sagrado, irmão. E mediante aquele serviço sagrado, que era a regra estabelecida por Deus, não houve perfeição, porque era para aquele tempo. Essa regra, então, há serviços de preceito sagrado. Agora eu sei do que lei que Hebreus está falando. Eu não vou pegar a lei que Paulo está falando, por exemplo, em Romanos 3, 21, e achar que é a mesma interpretação desse texto aqui, porque lá é uma coisa, aqui é outra, mas é a mesma palavra. Amém, irmãos? Então, do que nós fomos libertos? Será que não há mais governo sobre nós? Não há mais culpa dela sobre nós. Agora nós podemos cumpri-la totalmente, porque Cristo cumpriu a lei. E Ele vive em nós. Se Ele vive em nós, eu não vivo mais, eu não preciso cumprir a lei. Ele já cumpriu, está cumprindo em mim, está vivendo, se manifestando. E quando Ele se manifesta em mim, o preceito da lei se cumpre em mim. Porque eu não ando mais segundo a minha carne, mas segundo o Espírito. Amém, irmãos? Como a mulher está comprometida com o marido, assim estamos comprometidos com a lei, mas fomos libertados pela morte de Cristo. Seguindo, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Somos informados que as nossas transgressões foram imputadas, porque elas nos pertenciam. Entretanto, esse não é mais o caso. Por quê? Porque Cristo se fez pecado por nós. Deus imputou nossos pecados a Cristo. Ele os puniu em Cristo. E agora não nos imputa mais os nossos pecados. Antes nos imputa a justiça de seu próprio Filho. Paulo nos informa que devido ao que Cristo fez, ele morreu com Cristo. Veja bem, irmão, porque eu, mediante a própria lei, o que aconteceu? Morri para a lei, a fim de viver para Deus. Paulo diz assim, eu cumpri a lei, a penalidade dela veio sobre mim na pessoa de Cristo. Quando eu me encaixo, quando eu aceito, recebo, então eu morri para a lei. Quando Cristo morreu, eu morri para viver para Deus. E agora sim, estou crucificado com Cristo. Fica cantando lá, né, irmão? Não sabe nem o texto. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele nos fez livre da lei. Ele se fez maldição em nosso lugar. Repetindo, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. O que pode ser mais forte do que isso? Amém, irmãos? Às vezes eu posso assustar você, e vale só finalizar isso. Às vezes você pode olhar para o que eu estou falando e dizer assim, então a Bíblia realmente é um livro difícil. Realmente é, irmão. É um livro simples para quem uma criança se entrega ao Senhor, com simplicidade.
Mas não é assim. Amém, irmãos? Se você quiser aprender bem sobre isso, não pegue um texto isolado da Escritura e defina um assunto. Pode ser que seja esse que você disse, mais alguma coisa. Não que não seja esse que você encontrou. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas não é só esse. Por isso nós podemos encontrar na Bíblia uma definição em certo lugar da lei, que está tratando parte da verdade. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas não a verdade completamente. Por exemplo, você chega em Mateus capítulo 7 e diz: não julgueis, para não ser julgado. Certo? Mas 1 Coríntios 6 diz assim: não há nenhum entre vós espiritual que possa julgar? E agora? E Tessalonicenses diz: julgai todas as coisas, retém o bem, abstende-vos de toda forma de mal. E agora? Julga ou não julga? Ou será que alguma coisa julga, a outra não julga? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Aí alguém está batendo forte em Mateus capítulo 7. Está vendo, irmão? A Bíblia diz que não deve julgar. Sim, mas o que daí você precisa ter outras perguntas na sua cabeça. Será que é só isso? Você entende? Será que nada complementa isso? Será que não é isso mais alguma coisa? Será que o assunto se fecha nisso? Por exemplo, você encontra no capítulo em Romanos a justiça da fé, e fala assim em Romanos: porque Abraão foi justificado pela fé, independente de obras da lei. Aí quando você chega em Tiago, fala que ele foi justificado por obras. E agora? Fala claramente, explicitamente, não estou interpretando o texto. Tiago fala que ele foi justificado pelas obras. Agora, será que estão se brigando? Será que existe mais de um tipo de justiça que a Bíblia refere-se? Será que o assunto se complementa? Se você for pregar sobre Tiago, o que você vai fazer? Você vai falar que a justiça é decorrente da fé, é decorrente das obras, tem que ter obras. Abraão foi justificado por obras, Tiago fala claramente. E agora? Aí quando você tem um pano de fundo sobre o assunto, aí você pega todos os textos, você entende que não há erro neles. Então você precisa entender um à luz do outro, eles devem ser complementares. Aí você vai ver que Abraão foi justificado pela fé, isso chama justiça imputada. Mas à medida que Deus viveu em Abraão, ele manifestou a Deus e fez as obras de Deus. Aquelas obras evidenciavam que era uma fé viva. Isso chama-se justiça infundida. Quando é imputada, que é sobre você. Quando é infundida, que a justiça está em você. E Tiago está falando da justiça que está infundida em você. E Romanos está falando da justiça que foi imputada sobre você. Vocês entendem, irmãos? É justiça, é justificação. É a Bíblia, os dois estão certos, mas muitas vezes alguém vai pegar e vai fazer como Lutero fez, por exemplo. Dizia que a epístola de Tiago era uma epístola de palha, merecia ser jogada no fogo. Por quê? Porque imagina, ele lia Romanos e disse: o justo viverá pela fé, e lá em Tiago, ele ia lá no capítulo 2, ele ia assim: meus irmãos, não tenham fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Se portanto alguém entrar na sinagoga e trazer trajes de luxo, ou se tratares com diferença, deixa eu só achar aqui, verso 14 do capítulo 2: meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo?
Se um irmão ou irmão estiver encarecido de roupa e necessitados de alimento, e qualquer um de vós dizer, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé sem obras é morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Credes tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Aí ele começa a dar o exemplo de Abraão. Sabe qual é o problema, irmãos? Paulo usa Abraão para dizer que ele foi justificado sem obras. E Tiago usa Abraão para dizer que ele foi justificado pelas obras. E diz assim, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vê como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual disse, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Paulo usa esse texto, sabe para quê, irmãos? Para dizer assim, ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Porquanto a escritura diz, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Ora, o que trabalha, ou seja, que faz alguma coisa, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas o que não trabalha, ou seja, não tem obras, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ou seja, parece que os dois estão se contradizendo. Porque ele aqui está falando de obras, e lá Paulo está falando da justiça da fé. E agora? Aí você vai estudar sobre justiça, sobre justificação, e você pode ficar só pela metade. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Por isso que eu falo essas coisas para os irmãos. Você não vai lembrar que a lei tem pelo menos quase 7 significados na Escritura, mas talvez você vai ter a advertência que quando você lê uma passagem que diz a lei, você precisa estar ciente do que se trata essa passagem. Amém? Mesmo que você não tenha clareza sobre tudo, porque você não é obrigado a ter. Mas você vai ter o desejo de entender. Mas só para não deixar vocês na dúvida, Paulo está falando de uma justiça e Tiago de outra. Mas o assunto é justiça. Mas um está falando de uma justiça imputada, significa creditada na conta de. E o outro está falando de uma justiça infundida, ou seja, a fé é demonstrada, ou seja, se manifesta pelas obras. E é confirmada ou consumada pelas obras. Por isso que Tiago está falando assim, se você não tem obras, significa que você não é crente. É isso que Tiago está falando. Entendeu? Entendeu, irmão? É isso que Tiago está falando. Porque você, agora que é crente, está nas obras que Deus preparou de antemão para que você ande nelas. E se você não está nas obras, é possível que você não seja um crente. É isso que Tiago está falando. Porque a fé sem obras é inoperante, é como se não existisse. Também em Romanos está se tratando diante de Deus, e em Tiago diante dos homens. Como você prova a sua fé? Quando a sua fé está trabalhando, operando. Aí você prova que você é crente, não para Deus, para os irmãos, diante dos homens. Pode-se dizer que em Romanos você está falando de algo diante de Deus e Tiago diante dos homens. Mas não é a mesma justificação, irmãos. O assunto é justificação, mas não é tão simples. Amém, irmãos? Só para esclarecer isso para os irmãos, que às vezes a gente vai tocando tantos detalhes e você vai se assustando, não é verdade? E agora não era só isso, né? Eu lembro do Júnior uma vez falar para mim, irmão, mas a Bíblia fala lá em Judas que nós devemos contender e batalhar pela fé, mas a ideia dele era, né, não deixar escapar ninguém dessa batalha, não era assim, irmão?
Então ele falava para mim: mas Judas fala, irmão, que deve se batalhar pela fé que uma vez por todas. Mas a ideia dele era não perdoar ninguém. Chegou nele, né? Ele vai batalhar. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas não é só isso. A Bíblia fala outras coisas que nós não devemos contender, não entrar em discussões de palavras que não levam a lugar nenhum, senão só para a subversão dos ouvintes. Ou seja, tem coisas que o Senhor vai nos direcionar a batalhar, tem outras que nós não devemos contender. Os irmãos estão entendendo? Amém, irmãos?